E falando em segurança, felizmente trazendo boas notícias sobre a segurança pública, nós vamos agora ao nosso quadro em pauta. E especialmente recebendo hoje o secretário de Segurança Pública Estadual, Marcelo Bessa, que está aqui no nosso estúdio, vai participar de um super bate-papo. Tá aí, muito bem. E se você, de repente, quiser fazer algum questionamento sobre a segurança do estado de Rondônia, uma vez que o programa chega em pelo menos 90% do estado, você pode mandar a sua pergunta no 9296-1111. SMS está disponível a partir de agora, 9296-1111. Secretário, bom tê-lo aqui conosco. Bom dia, satisfação tê-lo. Bom dia, Dilson. Bom dia, Renata. Bom dia, telespectadores do programa Novo Dia. Programa de grande audiência da TV Record. A gente sabe que tem essa grande capilaridade, nessa possibilidade de estar sendo assistida por grande parte da população rondoniense, e em especial eu desejo então um abraço aí aos nossos companheiros de Cacoal, que estiveram essa solenidade ontem, ao meu amigo o Tenente Coronel Basila, que é o comandante do 4º Batalhão, né? Um abraço a todos e a todos que estão assistindo o programa agora nesse momento. Secretário, para a gente começar a falar um pouquinho sobre a questão da segurança, vamos entender também a participação do senhor efetivamente nessa pasta. O senhor entrou desde 2011, Isso, logo no início do mandato do 2 de governo. janeiro de 2011, desde o início do mandato, portanto. Vamos começar a falar de números. Qual é a realidade, quando o senhor chegou e o que o senhor tem hoje para apresentar de positivo ou negativo, enfim, qual é o... Bom, quando iniciou essa gestão até 2010, Rondônia figurava aí com um cenário de 8º lugar no ranking nacional das mortes violentas. Hoje nós estamos no 14º. Então nós já tivemos Esse é o tipo de ranking, quanto mais longe você estiver, melhor, né? Quanto mais você estiver atrás, ele é melhor. Então, a tendência é de cair mais ainda. Nós estávamos em 8º e hoje postulamos o 14º. São dados da Secretaria Nacional de Segurança Pública, da Senasp, está no mapa da violência para qualquer pessoa que queira acessar, né? Temos regiões que foram praticamente pacificadas, Adilson, no nosso estado. Na região do Vale do Jamari, Jacinópolis, Campo Novo, aquela região. Ariquemes está numa decadência da criminalidade um pouquinho mais lenta, mas também tem apresentado resultados decrescentes, indicadores de criminalidade decrescentes. Então a tendência é que diminua ainda mais. O Vale do Aporé ali, São Miguel, São Francisco, Seringueiras, Costa Marques, são regiões que nós não ouvimos falar de criminalidade nessa região elevada, considerável. As próprias regiões fronteiriças, Pimenteiras, no Cone Sul, Colorado, Cerejeiras, ali são regiões pacíficas. Cacoal é um exemplo muito emblemático aqui de Rondônia, no sentido de indicadores baixos. Então, assim, o nosso problema aqui persiste por conta ainda da capital, por conta dos crimes contra o patrimônio, furtos e roubos, e na região de Ariquemes também, furtos e roubos e homicídios que ainda precisa melhorar. Mas já melhoramos muito. Hoje Rondônia está com uma média de 25,2 homicídios por 100 mil habitantes, esse é o dado do ano passado, 2013. Isso aí é a média nacional. Enquanto nós já tivemos aqui em Rondônia 43 homicídios por 100 mil habitantes até outro dia. Isso aí em 2003. Comparando-se ao modelo, pelo menos de país, qual seria o ideal hoje para atingirmos, secretário? Não, a média nacional é 25,2, que é considerado alto. Mas aí eu falo em referência ao estado que tem menos violência. Nós vamos, para considerado pela ONU como um índice não epidêmico de mortes por 100 mil habitantes, nós vamos ter aí 10 homicídios por 100 mil habitantes. Então o Brasil ainda está longe de alcançar isso aí. A gente precisa cair mais ainda nesse ranking, mas em algumas regiões aqui de Rondônia nós temos esse indicador. Cacoal é um exemplo. Cacoal não chegamos a 10 homicídios por 100 mil habitantes. Temos abaixo disso 8, Rolim de Moura, as regiões do Cone Sul, da região da Zona da Mata, são regiões que os indicadores são bem abaixo disso. A frota de viatura também ela foi praticamente quase que dobrada. Nós vamos ter aí, com o implemento agora desse último contrato que foi licitado, das caminhonetes, nós vamos aumentar em 84% a frota de viaturas da Secretaria de Segurança Pública. Isso só para citar alguns exemplos e fora as obras que nós vamos falar ainda na questão de investimentos. O senhor falou, começou até a citar sobre essa questão de investimentos, e essa semana eu ouvi o senhor falando num programa de rádio que Rondônia, a segurança pública tem sim a devida estrutura, ela está bem armada, o Estado está preparado para combater o crime. Nunca é o ideal. Agora, não vou dizer assim, a estrutura completa nenhum Estado tem. Nenhum Estado tem. Como se deveria. A segurança pública não é tratada da forma que deveria em nenhum estado do Brasil. Mas eu digo assim, pelo menos em armamento, existem alguns paradigmas, alguns clichês que as pessoas criam que deveriam ser reformulados, que as pessoas assumem isso aí e não questionam. Por exemplo, o bandido está mais bem armado que a polícia.
Isso é mentira. A polícia em Rondônia tem armamento, tem fuzis, tem carabina, tem submetralhadora. Cada policial tem sua arma individual, sua pistola. Isso foi uma política implementada nessa gestão, né? O policial militar, ele guardava a sua arma no quartel e ia para casa desarmado. Hoje ele pega a sua arma, ele tem a sua arma individual, sua pistola .40. Então, tem armamento, tem coletes. As viaturas cada vez menos, eu tenho chegado nas regiões aí do estado, do interior, cada vez menos tenham sido demandadas a respeito de viaturas. E agora com esse novo aporte aí de viaturas do tipo caminhonete, que nós vamos passar de 178 para 234, 178 era o quadro que nós tínhamos, que já é bem maior do que nós tínhamos no início da gestão, e vamos para 234 caminhonetes. Então, com isso aí, eu creio que esteja de uma vez por todas solucionada a questão relativa a viaturas. Então, esse básico do armamento, viatura efetiva, que é o nosso problema, por enquanto. E aí a gente pode falar depois sobre concurso público. Aí fica a seu critério depois. Sim, a gente, na medida do tempo, a gente vai discutir bastante sobre esse assunto. Quando o senhor fala que tem essa parafernália, aí se falando em armas, em veículos, tem-se também a manutenção hoje, porque muitos casos já ocorreram, é claro que alguns deles de forma pontual, mas evidentemente já teve. De ter veículo que não tinha o combustível para fazer um atendimento. Qual é a realidade hoje, secretário? Nunca tivemos falta de combustível de 2011 para cá. Não tem um chamamento que não possa ser atendido devido a essa falta de estrutura. As pessoas confundem às vezes, falam assim, faltou viatura às vezes para atender uma ocorrência, não porque não tem viatura, não tem policial. Às vezes porque a viatura está empenhada numa ocorrência mais grave. Existe uma ordem de prioridades, né? Então, falta de manutenção não tem, porque as viaturas são locadas. E é o melhor sistema que existe, em todos os estados do Brasil estão adotando. Os que não adotaram estão tendo sérios problemas, porque você, além de ter que fazer a manutenção da frota, isso aí vai tirar efetivo de policiais ou de servidores públicos para poder fazer essa manutenção. Então, um policial ele foi formado para trabalhar na atividade fim. Ele não foi formado para ser mecânico. Ele não foi formado para abastecer viatura. Então, a gente terceirizou, o governador Confúcio Moura terceirizou no âmbito do estado todo o abastecimento, terceirizou a frota para que seja locada, e aí a gente passa todos os encargos de manutenção à locadora. Então, para você ter uma ideia, uma caminhonete a gente está alocando aí já com rádio digital e com sistema de monitoramento, inclusive satelital, em torno de R$ 6.400 por mês. A pessoa, por que não compra? Você vai comprar. Se você capotar uma viatura aqui, é normal em atividade de segurança pública ter um acidente às vezes, né, você perde aquele veículo. Né? Então, quando esse encargo, quando acontece um sinistro, uma batida, um capotamento, uma manutenção, tudo isso passa a cargo da locadora. Então, é muito mais vantajoso. Se você for calcular esses 6.400 numa caminhonete e dividir em 30 dias no mês, eu duvido que você, particular, consiga ter um veículo nesse preço numa locadora. Não tem. Então, é o sistema mais vantajoso. Foi muito estudado, foi muito pesquisado. Foi comprovado. E na prática, ao longo desse período que o senhor está à frente da Secretaria, os resultados são positivos? São positivos e mais econômicos. O Tribunal de Contas, inclusive, suspendeu a licitação e pediu explicações justificativas da alocação. E nós prestamos todos os esclarecimentos e foi acatado. Por isso se mantém ainda o sistema de locação. Não só mantém, como os ampliamos. De 185 viaturas locadas em 2010, 185 a 534 agora nós vamos ter. Secretário, falando também um pouquinho sobre a ostensividade, a forma e conduta de ação dos profissionais ligados à execução, na prática, que vão a campo e estão lá combatendo o crime. Recentemente a gente teve um episódio, que foi até manchete em toda a mídia nacional, sobre a ação que ocorreu no interior do estado, onde tivemos aí várias vítimas fatais. Isso é uma espécie de tolerância zero? É uma resposta à altura do que realmente precisa ser dada para que a polícia ela consiga resgatar, de certa forma, o respeito, digamos, nessa magnitude? Porque hoje a criminalidade está tão abusada que aí vem aquele clichê que o senhor falou no início da entrevista, que o bandido está mais armado do que a própria polícia. Como é que o senhor avalia isso? E eu gostaria de ouvir um depoimento do senhor sobre esse assunto. Bom, é importante mesmo tratar sobre esse assunto. Foram ações que, a nosso ver e ao ver da sociedade, foram ações bem-sucedidas. É claro que a polícia não busca matar o criminoso. Não é essa a finalidade. Em primeiro lugar, se busca salvar vidas e, em segundo lugar, aplicar a lei. Então, mas, em razão do preparo dos próprios policiais, a gente não tem tido comedimento em termos de capacitação, em cursos de formação profissional, cursos de multiplicador de fronteira, treinamentos técnicos operacionais, em que o policial aprende técnicas e táticas nas mais diversas áreas da sua atuação. Isso a gente não tem medido esforços para que os policiais tenham sido atendidos, inclusive em cursos fora do estado, né, às vezes até fora do país. Então, temos investido muito nessa parte de valorização profissional relativa à capacitação. E essa resposta que tem sido dada é sim uma espécie de tolerância zero.
né? A sociedade não suporta mais a ousadia desses criminosos. O camarada me entrar uma quadrilha para roubar armas dentro de um quartel, numa cidade de Campo Novo, fazer policiais de refém, tirar o uniforme do policial, vestir o uniforme do policial, né, e sair fazendo um arrastão na cidade, é um abuso sem tamanho. Então isso não pode ser tolerado. Então, e a forma com que a sociedade acabou vendo também, né? Porque final da ação, até carreata surgiu na localidade, as pessoas comemorando o sucesso da ação da polícia, da represália no ato do ocorrido, ou seja, teve outros elementos que acabaram se entregando e sentiram que realmente tem que ter um certo respeito. Uma sequência de ações muito bem sucedidas dos policiais, inclusive dos que foram reféns, que se comportaram como policiais, não como vítimas naquela situação. Induziram, conduziram a ação de forma fria, tranquila, da forma que eles entendiam que seria melhor para o sucesso do êxito e o êxito da ação operacional. Então, os policiais de Montenegro vieram ao encontro, foram os que primeiro deram o embate. Eu estive lá semana passada, fui no local do confronto, acompanhei a equipe que estava lá para me falarem como foi a respeito, vi onde foi, entendi como foi a situação. Então, houve toda uma estratégia, eu não vou entrar em detalhe dela aqui, mas que foi muito bem sucedida e resultou na morte de todos os criminosos. Praticamente 3 ou 4 foram presos depois, com vida, e os policiais ficaram ilesos, a não ser um deles que se machucou, mas foi uma situação acidental, né, do próprio criminoso que deixou a arma disparar. Mas é essa a resposta que tem sido dada, e depois Ariquemes. Em seguida, em Ariquemes também, com a fuga outra ação abusiva dos criminosos, né, quebrar a parede do presídio, render agentes penitenciários, policiais militares, tomar as armas, fugiram. A polícia empreitou, fez sua empreitada, fez atividades de inteligência policial, serviço reservado caiu em campo e, em pouco tempo, 4 criminosos já estavam mortos, né, e outra parte capturada, um inclusive se entregou, né? Então, só em Ariquemes, de setembro do ano retrasado para cá, já morreram 34 criminosos em confronto com a polícia. Então isso mostra que é a ousadia deles, não que a polícia está matando. Não, porque estão resistindo, porque estão reagindo de forma letal à ação da polícia. E ela vai agir de forma letal também, que tombe o bandido e não o policial. Superlotação no sistema carcerário, a questão também de novos projetos que devem ser implementados para que a gente consiga cada vez mais melhorar essa questão da segurança pública e também número de efetivo, né? Contratação, hoje se é ou não satisfatório, são assuntos que o secretário vai ainda debater conosco aqui, mas eu queria abrir, meu querido Maicon, para a pergunta do SMS 92961111. As pessoas estão mandando. Secretário, o edital da Polícia Civil será mesmo publicado ainda este mês? É o Alex, aqui de Porto Velho. Referente ao aumento salarial dos policiais militares, o senhor tem alguma notícia? Quem pergunta é o Gerson, aqui da capital. Algumas perguntas que estão chegando via SMS, muitas delas acabam sendo no mesmo segmento, e essas duas são as mais questionadas. Senhor, por gentileza, fale direto à audiência. Concurso público, Alex de Porto Velho, né? E Alex, a todos os concurseiros de plantão, eu sei que nós temos muitos de concurso público, principalmente para a segurança pública, é uma área, né, isso mostra que nossos salários não são tão ruins, que a profissão não está tão desvalorizada. A profissão é uma profissão que tem grande procura, grande demanda, né, um policial militar, um policial civil, hoje ganha em torno de R$ 3.500, com os adicionais que ele possui. Então não é um mau salário, é aquele outro clichê. O policial é mal remunerado, se arrisca e é mal remunerado. Às vezes a pessoa que fala isso ganha um salário mínimo. E está falando de um policial que ganha R$ 3.500 pelo menos. Está certo que pode ser muito mais. A nível de Brasil, a gente está em que esfera? O soldado da PM de Rondônia, pelo que me consta, na última pesquisa, era o 5º mais bem pago do Brasil. 5º mais bem pago. Era. Mas eu creio que precisa melhorar muito ainda, tanto esse quanto a civil. Mas, respondendo a pergunta do Alex, tanto o edital, e até ampliando mais a resposta, tanto o edital da Polícia Civil quanto da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, o contrato já está assinado com a banca, que é a FUNCAB, e já vai ser lançado esse mês já. Então os editais estão sendo elaborados, contratos já assinados, editais sendo elaborados, vão ser publicados no Diário Oficial. Então se preparem que as provas devem ser já no mês de abril, na pior das hipóteses, no mês de maio. Muito bem. Superlotação no sistema, secretário, porque a polícia vai, prende e tem que ter uma tratativa a essas pessoas. Sim. Hoje a gente fala muito na condição que o sistema hoje está. O que o Estado vem fazendo para diminuir essa problemática? Embora não seja da minha pasta, o sistema prisional, que já pertenceu à Secretaria de Segurança Pública, hoje pertence à Secretaria de Justiça, mas são secretarias que mantêm
uma íntima relação, e tem que ser constante necessário, na área de inteligência, porque a gente tem que monitorar os criminosos que estão presos, porque no mais das vezes se envolvem em práticas criminosas, às vezes determinam crimes fora da unidade, não é por isso, não é por outro motivo que, vez e outra, nós estamos removendo eles, estamos orientando a Sejus a fazer remoção, inclusive para fora do Estado, para poder evitar que o crime organizado se estabeleça, principalmente facções criminosas como o PCC. Então, a gente está monitorando constantemente com a inteligência e investindo contra eles o tempo todo, para que eles não se estabeleçam aqui no estado de Rondônia, por isso que não tem tido força. A pretensão do governo de Rondônia, através do PIDISE, construção de novas unidades prisionais, ampliações, Ariquemes vai inaugurar uma, o governador já inaugurou em Buritis. Então nós temos uma população carcerária proporcionalmente grande, né? Isso não é ruim, porque nós temos 3 mil apenas pessoas presas no estado de 1.600.000 habitantes. Você vai lá no Maranhão, o Maranhão tem menos que a gente, um estado que tem mais que o dobro de habitantes que Rondônia. Então, mas mesmo assim, existem medidas também, a Secretaria de Justiça está adotando, de aquisição de tornozeleiras eletrônicas. Ela já possui 600 e vai ampliar para até 1.500 tornozeleiras eletrônicas. Não só a construção da infraestrutura, mas mecanismos com tecnologia que você também possa desinchar o sistema. Trabalhos de reinserção social, não só do apenado, como o adolescente também, infrator, em conflito com a lei, que está nas unidades de reinserção social. Secretário, uma bandeira que o senhor vem levantando, e me desculpa até a interrupção, porque o nosso tempo está esgotando e é inevitável não falar sobre o assunto. A interligação do sistema, porque por parte da Secretaria de Segurança nós temos civil, militar, bombeiros, entre outros que estão ali ligados diretamente. Isso. Tem medidas que vão ser adotadas para que a gente consiga ter uma dinâmica um pouco mais ágil? Sim, temos a questão tecnológica. Em primeiro lugar, a estrutura física que nós trabalhamos desde o início da gestão e esse ano começa a sair do papel. Essas próximas semanas, o governador vai estar comigo e eu com o governador, nós assinando ordens de serviço já em Cujubim, em Ouro Preto, de Paraná, Buritis, Uníspes da capital, Sul e Centro. Então são já 14 unidades integradas de segurança pública que já estão com contrato assinado, já vão ser assinadas as ordens de serviço respectivas, para que comecem as construções já dessas unidades. No total de 19 unidades integradas de segurança pública, mais criminalística, estudo de DNA criminal, reforma do 1º Batalhão, da COI, construção do 5º Projetos Batalhão. Que são lançados, secretário, e que já são lançados com expectativa de conclusão? Como é que... Todos já para esse ano. Eu espero que conclua. Talvez um ou outro não consiga ser concluído esse ano. Mas isso não importa. O que importa é que estão sendo implementados, né, e esses frutos vão ser colhidos. Questão tecnológica, Adilson, temos um investimento de 38 milhões de reais do governo do estado, do BNDES e também com recursos da União. Então nossas fontes de recursos todas estão concentradas e a gente está investindo muito em tecnologia para a reestruturação do sistema de ocorrências, do observatório criminal, da comunicação, né, da fronteira principalmente. Houve um grande investimento na faixa de fronteira, na linha de fronteira, com aquisição desde mobiliário, bebedouros, ar-condicionado, beliches, como armamentos, equipamentos, sistema guardião foi ampliado. Então há grandes investimentos que já foram executados, já foram entregues, sendo executados e que serão executados ainda. Muito bem, secretário, tinha outros assuntos que a gente gostaria muito de continuar conversando com o senhor, mas infelizmente o tempo nosso já ultrapassou o limite. Eu queria agradecer a vinda do senhor aqui, agradecer as pessoas que participaram. Algumas das perguntas que não foram ao ar é devido justamente ao tempo que não tivemos. Para fechar, eu queria despedir do senhor e uma resposta de sim ou não, ou talvez ano de eleição. O secretário tem alguma pretensão? Como é que o senhor trilha essa questão também? Essa pergunta sempre surge e convites nós temos o tempo todo, mas por enquanto eu digo não. A resposta por enquanto não. Nesse momento, o foco é a secretaria. Secretaria e Polícia Federal quando terminar minha função aqui. Tá certo, então. Obrigado pela vinda. Sucesso aí, porque o sucesso do secretário à frente da secretaria é mais tranquilidade para a população de Rondônia, né? Tá bom, eu que agradeço e obrigado pela atenção dos espectadores. Saibam que a Secretaria de Segurança Pública, com seus órgãos que fazem parte, a Polícia Militar, a Civil, o Corpo de Bombeiros, e todos os profissionais que estão trabalhando, labutando diariamente ali, seja na atividade administrativa, seja na atividade fim, na ponta ali, prestando serviço de segurança pública, estão engajados, empenhados
E se não dá para fazer mais, não é por conta de má vontade ou qualquer outra, mas é por conta de que tem limitações realmente, são relativas à função. Então, obrigado, bom dia, excelente fim de semana que se inicia a todos. Tá bom, secretário, obrigado. Viu, Renata? Falando um pouquinho mais de segurança pública para a nossa audiência aí, ó. Muito bem, este foi o nosso quadro em pauta especial, né? Afinal, nada melhor do que falar das boas notícias da segurança pública também, já que diariamente são vários os ocorridos tristes e lamentáveis aqui em Porto Velho e em todo o estado.